profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Deus, meu Pai, fala com teu povo nessa manhã, que eles saiam daqui hoje renovados, fortalecidos e avivados, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus, amém? E não somente as pessoas que estão aqui nessa reunião, mas as pessoas que vão estar me assistindo através desse vídeo também. Que a presença de Deus venha visitar a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, amém, pessoal? Porque graças a Deus as nossas reuniões têm chegado em vários lugares e vai chegar na vida dessa pessoa que vai estar assistindo esse culto também, amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hoje nós iremos falar, pessoal, da estrutura de um vencedor. Amém, gente? Você sabe que toda construção, ela precisa primeiramente do que, pessoal? De uma estrutura. Amém? Você sabe que a estrutura é mais importante até do que a própria construção, ou não é? Porque se não tiver uma estrutura, essa construção não vai poder ser feita. Ou ela pode até ser feita, mas ela corre o risco de acontecer o que, pessoal? Desabar. E deixa eu falar uma coisa para vocês: muitos cristãos, a sua vida tem desabado porque eles não têm se preocupado com a sua estrutura. E muitas vezes depois culpam a Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que a minha vida esteja assim? Por que Deus permitiu que acontecesse tal problema comigo? Mas a pergunta é a seguinte: você tem se preocupado com a estrutura da sua vida? Porque a estrutura é fundamental. Amém, gente? E nós vamos falar hoje 5 coisas, 5 estruturas que você deve ter na sua vida, se você quer o crescimento, se você quer desenvolver. Amém, gente? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então vamos lá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa isso, pastor Luciano? É a primeira estrutura. A estrutura, ela tem que começar de dentro para fora. Por que a Bíblia fala nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Significa dizer o seguinte: que quando você está em Cristo, não é quando você está no pecado, não é quando você está fazendo a sua vontade, não é quando você está fazendo a vontade da sua carne, é quando você está em Cristo. Ou seja, você está agradando a Deus. Você está procurando viver uma vida afastada daquilo que é errado. Você está procurando viver uma vida em comunhão com Deus. Então, a partir do momento que você procura viver essa vida com Deus, essa vida em comunhão com Deus, essa vida reta diante de Deus, então você tem que entender que nenhuma acusação há, nenhuma condenação há contra você. Sabe por quê, pessoal? Porque o diabo é astuto. Meu pai, mas ele faz: você já se consertou, você já abandonou o pecado, você já está vivendo uma vida com Cristo, você já está vivendo uma vida reta com Deus. Então o que ele tenta fazer? Mesmo assim, ele tenta começar a acusar você de coisas que você já fez. Ele tenta acusar você de coisas que você já praticou. Ele tenta trazer o seu passado para o seu presente, e começa então a dizer para você que você não é capaz, que você não vai conseguir vencer isso.
Então a primeira estrutura que tem que haver é a seguinte: ela é de dentro para fora. Eu tenho que começar lá no meu íntimo, lá no âmago da minha alma, lá no mais íntimo do meu coração. Eu tenho que começar a dizer o seguinte: diabo, na minha vida você não atua mais. Amém, gente? Pecado, na minha vida eu não te quero mais. E se um dia eu já cometi algum erro, isso ficou no meu passado. Porque, pessoal, quantas pessoas que vão se deixando se acusar, vão se deixando levar pela situação, e elas começam a achar que não são capazes, que não é possível. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vencer isso por dentro. Amém, gente? E pensar o seguinte: nenhuma condenação há mais sobre a minha vida, nenhuma condenação há mais sobre os meus caminhos, porque eu já fui lavado e remido pelo sangue do meu Senhor. Amém, gente? Diga: eu já fui lavado, eu já fui remido pelo sangue do meu Senhor, que foi na cruz, para hoje eu ser salvo. Então vamos abolir o nosso passado hoje, gente. Pastor Luciano, mas o meu passado ainda é um fantasma que me assusta. Mas a partir do momento que você está em Cristo, nova criatura você é. Amém, gente? E se ainda você tem tido fraquezas no seu passado, começa a rejeitar isso, começa a rejeitar essa. Não, isso aqui não é para mim mais, isso não é minha vida mais. Se de repente aí no passado tenta trazer à baila as coisas que você fazia antigamente, começa a dizer: não, isso não é minha vida mais, porque agora eu sou de Cristo. Amém? Será que eu ouvi um glória a Deus com fé, pessoal? Amém, pessoal? Está dando para entender? Agora, quando a pessoa começa a se deixar levar pelo seu passado, então ela vai se diminuindo, e ela começa a achar que todo mundo pode, menos ela. Mas você pode. Vira para a pessoa do lado e fala: você é um escolhido, você pode. Amém, gente? Fala: você pode, você é capaz, porque Deus é contigo. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a primeira estrutura. Amém? Porque, versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele já te livrou, Ele já te libertou disso. Só falta de repente você tomar posse, só falta de repente você assumir essa posição. Essa é a primeira estrutura. Ela tem que começar lá dentro de você, você determinando que isso vai ser possível na sua vida. Amém, gente? Em nome de Jesus. Se eu olho para uma estrada e digo: eu não posso caminhar até lá, o que vai acontecer? Você não vai caminhar. Teve uma senhora recentemente de 70 anos que ela rompeu aí, acho que é o Canal da Mancha, não foi, pessoal? Não foi isso? Ela rompeu o Canal da Mancha, não sei quantos quilômetros a nado. Mas disseram para ela: a senhora não pode, a senhora tem 70 anos já. Porque nem jovens às vezes conseguiam fazer o que ela fez, mas ela foi lá e conseguiu romper. Amém, gente? Acho que foi o Canal da Mancha mesmo, mas só sei que foi um lugar que era quilômetros que ela tinha que nadar. Amém, gente? E ela foi lá e conseguiu. Então diga: eu consigo também romper qualquer barreira, em nome de Jesus. Amém? Segunda estrutura, povo de Deus. Segunda estrutura, 8:15. Romanos 8, versículo 15. Vamos lá? Porque você não recebeu o espírito do que, pessoal? De escravidão, para viverdes outra vez o que? Atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai.
Amém, pessoal? Deixa eu falar, é a segunda coisa, a liberdade em Cristo. Pastor, então o senhor está querendo dizer que está liberado eu viver no pecado? Não. Como eu falei o primeiro, nós temos que viver em Cristo. Mas meu querido, pode acontecer de no meio do caminho você dá o que, pessoal? Umas tropeçadas. E ouço o que eu digo, o diabo às vezes usa essas tropeçadas da fé para fazer o que, gente? Para na hora que ela tropeçar, ela ficar de vez no chão. Você tem que entender que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você não pode permitir que de repente um erro que você comete te faça ficar lá no chão. Não, pessoal, se porventura você cometer no meio do caminho alguma falha, a única coisa que Deus quer que você faça, se conserte e faça o que Jesus mandou aquela mulher fazer. Vai e não peques mais. Porque nós temos em Cristo, pessoal, liberdade. Não era como antigamente que a pessoa cometia um pecado, já era morte para ela. Não. Hoje você pode se reconciliar com Deus. Pastor, eu cometi um erro, eu cometi uma falha. Então vai e se conserta, meu querido, e não faça mais. Se você não tiver essa estrutura, pessoal, você acaba caindo e ficando lá onde você está. Lembre-se do seguinte, que se você um dia cair, tropeçar, você tem condição de se levantar, porque Cristo foi na cruz para que realmente você tivesse a remissão desses seus pecados. Eu não estou falando que você agora pode viver no pecado. Eu estou dizendo que se você cometeu algum erro, você pode se levantar, você pode se reerguer e ser uma nova criatura. Amém? Porque Deus fez isso com Adão. Você vê que Adão cometeu o pecado, pessoal, e quando Deus chegou no jardim do Éden, Adão, que andava nu perante Deus, ele estava onde quando Deus apareceu depois do pecado? Quem lembra? Não dá para você lembrar que você não estava lá, né? Mas quem lembra da história? Hein, pessoal? Ele estava como? Escondido atrás da árvore. Aí quando Deus perguntou: Adão, você está onde, Adão? Senhor, estou aqui escondido. Mas por que você está escondido, Adão? Porque eu estou com vergonha, eu estou nu aqui, Senhor. Aí Deus falou: mas por que? Quem falou que você estava nu? Foi quando então o pecado se revelou. Mas Deus deixou de trabalhar na vida de Adão, gente? O que Deus fez? Foi lá, matou um animal, pegou a pele desse animal e cobriu Adão. Ou seja, está resolvido o seu problema, Adão. Continue vivendo comigo. Claro, você errou, você vai pagar o preço do seu erro, você não vai ficar mais no jardim do Éden, mas eu vou continuar sendo o seu Deus. Às vezes a gente paga o preço de uns erros que nós cometemos. Às vezes a gente tem que pagar o preço mesmo, mas não significa dizer que Deus não vai continuar a trabalhar na sua vida. Amém, gente? Isso não quer dizer que Deus vai parar de ser com você, que Deus vai esquecer de você, que Deus não vai querer mais você. Não. Pelo contrário, Ele vai continuar trabalhando na sua vida do amor forte grandemente. Amém? Então essa é a segunda estrutura, liberdade em Cristo. Amém? Terceira estrutura, gente, 8:24. Vamos lá. Posso ler? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? O que Deus está querendo dizer aqui, pessoal? Que você não pode perder a sua esperança. Sabe o que tem feito muitos cristãos pararem, pessoal? Eles perderam
Não acredito mais que o meu marido possa mudar, minha esposa possa mudar. Eu não acredito mais que eu consiga pagar essas dívidas que eu tenho. Eu não acredito mais que o meu filho vai abandonar os vícios. Eu não acredito mais que a minha vida familiar possa ser mudada. Meu querido, não perca a sua esperança. Quando você perde a esperança, você perde a estrutura. Porque o que me faz estar aqui em cima do altar agora pregando para vocês é a esperança que a sua vida vai mudar. É a esperança que você vai ser abençoado. Amém, gente? A esperança que a nossa igreja vai crescer, que nós vamos dar testemunho, porque senão não estaria aqui. Amém, gente? Porque como eu já disse, o pastor está longe de família, longe de todo mundo, mas o pastor está aqui por um único objetivo. Um único objetivo. Eu tenho esperança que coisas grandes vão acontecer nesse lugar. Quem crê também? Falei, eu creio, pastor Luciano. Não perca a esperança. Pastor, mas o problema é que eu não estou vendo. O que a Bíblia fala? Esperança que se vê não é esperança. Você está vendo? Mas aquele que, olha só, no finalzinho desse versículo, versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pessoal, você não viu ainda? Aguarda, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Que inclusive é o que nós vamos falar agora na próxima estrutura. Amém? Que é a quarta, 8:28, pessoal, vamos lá. A quarta estrutura, essa aqui é muito forte. Versículo 28: porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então diga assim comigo: Deus é Deus de propósito. É a quarta estrutura. Você tem que entender que tudo é propósito de Deus. Você está passando uma luta? Ora para que Deus te livre daquela luta, mas diga: Senhor, cumpra o teu propósito. Porque às vezes a gente, como a gente cantou no início da reunião, ninguém explica Deus. A gente não sabe como Deus age, pessoal. Você sabe como Deus age? Hein, gente? De forma misteriosa, a gente não sabe. Foi o que um dia perguntaram para a esposa do Albert Einstein. Perguntaram para ela assim: vem cá, a senhora conhece a teoria da relatividade, não é isso? A senhora conhece, a senhora sabe a teoria da relatividade? Ela virou para a pessoa e falou assim: a teoria da relatividade eu não sei, mas eu conheço o meu marido Einstein. Amém, gente? Em outras palavras, a fórmula que ele faz eu não entendo, mas eu sei quem é o meu marido. O que significa isso? Você tem que dizer o seguinte: eu não sei, diga comigo, eu não sei qual é a fórmula que Deus age, mas eu sei quem é Deus. Amém, pessoal? Eu sei quem é Deus. A gente não entende, pessoal. Vou contar uma outra história rapidinho. Uma criança estava brincando e a mãe estava fazendo crochê. Hoje em dia não é crochê, é WhatsApp e Facebook, né? Mas antigamente a mãe estava fazendo, quando não tinha WhatsApp e Facebook, a mãe estava fazendo o quê? Estava fazendo crochê. Aí a criança olhou de cima para baixo e falou: mãe, que coisa feia é essa que você está fazendo, mãe? Porque quando o crochê você olha de baixo para cima, pessoal, como que é por baixo? Um monte de linha, um monte de coisa feia, não é assim, pessoal? Aí eu falo assim: que coisa feia é essa, mãe? Aí a mãe pegou a criança no colo e mostrou cada pontinho que ela estava fazendo. Amém, gente? Pela parte de quê? De cima.
e estava fazendo uma linda roupa para o seu filho. Filhinho, eu estou fazendo uma linda roupa para você. E ele percebeu quão linda estava aquela roupa, toda cheia de pontinhos, toda cheia de detalhes. Amém, gente? E ele percebeu, olha só como que é o trabalho. Porque Deus é assim, às vezes a gente fica olhando de cima para baixo, o problema, pessoal, e a gente começa a achar feio, achar que não está do jeito que a gente quer. Está dando para entender? A gente fica olhando de baixo para cima, a gente começa a olhar desse jeito. Agora, quando nós olhamos com o olhar de Deus, Deus está fazendo um pontinho aqui, Deus está fazendo um pontinho ali, e vai chegar uma hora que Ele vai construir uma coisa tão bela, tão linda, tão abençoada, que você vai ficar boquiaberto com o que Deus vai fazer. Amém, gente? Só que esse amém está tão fraquinho, pessoal. Amém, gente? Acho que o horário de verão atrapalhou vocês um pouco, hein, pessoal? Vamos lá, gente. Amém, gente? É isso aí. Você acreditar que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Pastor, mas está tão feia a coisa, pastor. Está tão feia a situação. Mas é assim mesmo. Deus vai transformar em algo maravilhoso, porque Deus é fiel. Amém? É só você acreditar, basta você acreditar. Amém? Essa é a quarta estrutura. Diga comigo, Deus tem propósito. Amém? Quinta e última estrutura para a gente orar. 8:31. A gente vai ler praticamente o resto de Romanos 8. Quinta estrutura, gente. Diga comigo, certeza de destino. Que certeza é essa, pastor Luciano? Vamos lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que você diz acerca de tudo isso que você está vivendo, de tudo isso que você está passando? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Luciano, se levantou uma situação contra a minha vida, se levantou um problema, se levantou uma situação, se levantou um quadro que aparentemente eu não tenho força para resolver, mas Ele está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é a certeza do destino. Eu não sei quem está trabalhando contra mim, eu só sei que eu vou ter vitória, porque o meu Deus é comigo. Amém, gente? Aí ele continua falando. Agora vamos lá. No versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Ele não vai dar de graça para você todas essas bênçãos? Aí no versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34, quem os condenará? Ninguém vai poder te condenar, gente. Versículo 35 agora, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? O que é isso, igreja? É certeza de destino. Nada vai me separar do amor de Cristo. Amém, gente? Versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores. Eu pergunto, você acha que Paulo estava falando com os romanos nessa época, quando eles estavam numa situação linda, maravilhosa? Provavelmente essa época aqui, pessoal, era quando os cristãos eram soltos em arenas, sabe para quê? Para serem devorados pelos leões. Era essa época aqui. Mas mesmo assim Paulo estava dizendo, nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque às vezes a gente
se deixa levar por um problema aqui, por um problema ali, e começa a achar, pessoal, que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo, mas Deus está fazendo sim. Tem essa certeza de destino dentro do seu coração. Versículo 37, porque em todas essas coisas, porém, somos o que, pessoal? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora vamos ler junto o 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor forte e grande. Separar. Basta você estar estruturado. Você tem que estar com essas 5 estruturas na sua vida. Só vou relembrar uma por uma para você não esquecer. Primeira estrutura, começa por dentro. Por dentro eu tenho que dizer: eu posso, eu consigo, eu vou dar a volta por cima. Segunda estrutura, pessoal, liberdade. Eu estou livre em Cristo. Estou livre do meu pecado do passado. Estou livre das coisas que eu já errei. Eu não posso ficar remoendo o que eu já fiz. O que eu já fiz acabou. Eu me consertei, eu sou uma nova criatura em Deus. Eu tenho que ter esperança, pessoal. Ainda que aparentemente já não tem mais esperança, mas eu tenho que continuar tendo esperança. Meu filho vai mudar, meu marido vai mudar, minha vida vai mudar. Amém, gente? Quantos familiares meus que aparentemente não ia mais se converter e hoje, graças a Deus, está convertido. Mas é porque eu nunca perdi a esperança. Eu nunca perdi a esperança, pessoal. Amém? Quarto, Deus tem propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que servem. E o quinto e último, certeza de destino. Eu tenho certeza de que Deus vai cumprir o seu propósito na minha vida. Amém? Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.